Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui em mais uma segunda-feira com um Bom Dia com Ética, professor Maurício Góes, para trazer de forma simples, objetiva e direcionada tudo aquilo que você precisa para sua aprovação no exame de ordem. Ah, Maurício, sou repetente em exame de ordem. Calma, descansa o coração. Maurício, é a minha primeira tentativa. Calma, descansa o coração. Mas, Maurício, eu estou preocupado. Calma, descanse o coração. Aqui, com a metodologia adotada, preparada pela VAT OAB, a gente vai entregar de forma direcionada tudo aquilo que você precisa para gabaritar ética profissional na sua prova do exame de ordem. E olhe, de uma maneira muito, mas muito simplificada. Enquanto você toma café, enquanto você está dirigindo ali, ouvindo indo para o seu trabalho, enquanto você toma banho, calma. Não importa onde você esteja ou fazendo o que quer que esteja. Aqui, o conteúdo vai entrar como osmose para você. Tranquilo? Vamos para cima? Show de bola? Ó, o tema de hoje é um tema extremamente importante para a sua prova do exame de ordem. É o tema exatamente estágio profissional. Eu quero, nesse momento, que você se desprenda de tudo aquilo que você vê na sua vida prático-profissional. Por quê, Maurício? Porque, de fato, observe, de fato, quando a gente traz a todos os nossos conhecimentos do dia a dia, todos os nossos conhecimentos empíricos, isso acaba atrapalhando a nossa compreensão sobre o assunto. E eu quero que você preste muita atenção, que vão ter coisas que eu vou explicar e que você vai dizer assim, mas isso não acontece na prática. Eu sei que não acontece, mas eu não quero que você leve para a sua prova a prática. Eu quero que você leve para a sua prova aquilo que diz a lei, que diz os atos normativos que fundamentam a disciplina de ética profissional na sua prova. E você, aluno da VAT, você já sabe o que é cobrado na sua prova. Estatuto da Advocacia, Código de Ética e Disciplina e o que? Exatamente, Regulamento Geral da OAB. Então, eu quero que você tranquilize o seu coração, se organize aí, senta com tranquilidade, coloca um sorriso no rosto e vamos para cima. Fechou? Tamo junto? Beleza. Ó, estágio profissional. Esse é o primeiro tema agora da nossa primeira semana de junho aqui, tá bom? Estágio profissional, ele está atrelado ao personagem do estagiário. Nós vimos no nosso primeiro encontro, lá na nossa primeira aula, o que? A figura do advogado, através do tema atividade da advocacia. Aqui, especificamente, a gente vai trabalhar exclusivamente a figura do estagiário. É isso mesmo. O estagiário, diferentemente do advogado, ele é um personagem, ele é uma parte auxiliar da advocacia como um todo. Lembre-se, o advogado, ele é um elemento indispensável à administração da justiça. Então, o advogado é alguém que não pode faltar, ressalvadas as hipóteses do ius postulandi, como nós vimos também na aula passada. Só que, em se tratando do estagiário, o que é que acontece? Esse estagiário, ele é uma peça auxiliar. Significa dizer que, caso não exista ele, as coisas vão acontecer normalmente, porém, ele também é alguém muito importante. Por quê, Maurício? Porque o estagiário, ele só pode fazer atividades, praticar atos, desde que ele esteja subestabelecido ou autorizado pelo advogado ou pelo defensor público que lhe conferiu o quê? Essa oportunidade de estágio. Deu para entender? Show de bola. Informações introdutórias. Grave mais uma informação, porque isso pode vir na sua prova. Repita comigo de onde quer que você esteja aí. Estagiário. Repita. Estagiário não tem autonomia. É isso mesmo. O estagiário, ele não tem autonomia. Tudo que ele for fazer, ele precisa estar autorizado pelo advogado.
Tudo bem até aí? Tranquilo? Mas antes de nós avançarmos, agora que a gente já pegou o conceito introdutório do tema estágio profissional, eu quero que você me diga de onde é que você está falando. Ah, Maurício, eu estou falando de São Paulo, coloca aqui. Maurício, eu estou falando de Sergipe, coloque aqui. Maurício, eu estou falando de Manaus. Estou falando do Amazonas, coloque aqui. Eu quero saber de onde você está falando. Eu quero compartilhar com você desse momento aqui de derramar de conhecimento completamente gratuito, tá? E algo muito especial preparado pela VAD aqui para você passar na sua prova do exame de ordem. O nosso objetivo aqui é com a sua aprovação, porque eu e a VAD OB caminharemos juntos, lado a lado, rumo à sua aprovação. Fechou? Colocou aqui, então compartilha com pelo menos 3 pessoas. Ó, só 3 pessoas. Você vai clicar nessa setinha aí de compartilhar e vai escolher 3 pessoas que vão fazer o exame de ordem. Ah, mas essa pessoa não está agora podendo assistir, não tem problema, depois ela vai assistir. Mas clica aí, compartilha com pelo menos 3 pessoas que vão fazer o exame de ordem para que elas não percam essa oportunidade de aprender de forma mais objetiva ética profissional. Show de bola? Então, sem mais delongas, vem comigo. Dando continuidade ao tema estágio profissional, primeiro eu quero que você grave também que, em se tratando do estágio, ele precisa, o estagiário precisa cumprir um requisito, ou melhor, preencher um requisito elementar de inscrição. Porque até mesmo para nós separarmos a nossa compreensão do dia a dia, eu quero que você leve para a sua prova o seguinte: estagiário não é qualquer pessoa que faça ou que curse direito. Não, não, não. Para você ser considerado estagiário profissional, que vai ser verificado no momento da sua prova do exame de ordem, é aquele aluno, é aquele discente inicialmente, presta atenção, ó, que está nos 2 últimos anos do curso jurídico. É isso mesmo. Então, estagiário, para que uma pessoa consiga tornar-se estagiário profissional, ela precisa estar nos 2 últimos anos do curso jurídico. É isso mesmo. Então, ah, Maurício, mas eu estagio no escritório da minha mãe. Você não é estagiário. Para fins de exame de ordem. Na prática, você pode ser. Observe o que eu estou dizendo. Não leve a prática para a sua prova. Na prática, você pode ser e você é considerado um estagiário. Agora, para a sua prova do exame de ordem, só se considera como estagiário aquele que estiver nos 2 últimos anos do curso jurídico. Deu para entender? Show de bola. Agora, preste mais uma atenção aqui em especial. Para que uma pessoa, mesmo que esteja nos 2 últimos anos do curso jurídico, ela esteja enquadrada como estagiária profissional, ela precisa requerer a sua inscrição nos quadros da OAB. Só que antes mesmo dela requerer essa sua inscrição nos quadros da OAB, ela precisa preencher um requisito que é indispensável para essa inscrição. E qual é esse requisito, Maurício? É de ter sido admitido ou admitida em estágio profissional. Então, para que uma pessoa vá até a OAB e requeira a sua inscrição como estagiário ou como estagiária, ela precisa ter sido admitida em processo seletivo de estágio. Ela precisa ter passado em uma prova, ela precisa ter passado em alguma seletiva. Ela não pode simplesmente, para sua prova, chegar na OAB e dizer assim, ó, quero me inscrever nos quadros como estagiário ou como estagiária. Não, não pode. Por quê? Porque para enquadrar-se como estagiária profissional, a pessoa precisa estar inscrito nos quadros da OAB e antes mesmo dessa inscrição, ela precisa preencher o requisito indispensável, que é o que? Exatamente, ter sido admitida em estágio profissional. Tudo bem? Uma divisão, uma separação que eu quero fazer com você aqui é a diferença entre estágio profissional e estágio curricular. Maurício, como assim estágio profissional e estágio curricular? Grave uma coisa: estágio profissional é aquele desempenhado quando o estagiário está inscrito nos quadros da OAB. Então, se ele tiver inscrição nos quadros da OAB, ele é um estagiário
profissional. Mas por que ele é um estagiário profissional? Porque ele vai ter a carteira, o cartão de identificação, ele vai ter inscrição nos quadros da OAB, ele vai ter número de inscrição, ele vai pagar anuidade, ele vai poder ser responsabilizado disciplinarmente pelos atos que excederem o limite do seu estágio. Ou seja, ele é alguém que faz parte efetivamente da advocacia. Esse é o estagiário profissional. Agora, em contraponto a esse tipo de estágio, existe o estágio curricular. O estágio curricular você vai desempenhar dentro da sua instituição de ensino superior. É aquele estágio lá que você vai para o núcleo de prática jurídica, é aquele estágio lá que você vai precisar cumprir algumas horas de estágio curricular, realizando petições, realizando peticionamentos dentro da instituição. Esse estágio curricular, ele é um estágio obrigatório. Independentemente de qualquer coisa, você, enquanto acadêmico ou acadêmica, precisa o quê? Precisa estar matriculado. Tá? Já o estágio profissional, ele é optativo. Você se inscreve nos quadros da OAB se você quiser. Todavia, se você quiser se inscrever, você precisa cumprir esse requisito elementar que eu lhe disse, que é ter sido admitido em estágio profissional e, posteriormente a isso, realizar a sua inscrição nos quadros da OAB. Fechou? Matamos muita informação de ouro aqui para você. Coloca um sorriso no rosto, porque não é em todo lugar que você vai receber isso de forma totalmente gratuita. Eu tenho certeza. Então, vem comigo. Outro ponto muito importante com relação ao estagiário, que você precisa também levar para a sua prova, é que além desse requisito elementar de inscrição, ele também, assim como o advogado, ele precisa cumprir requisitos essenciais ou indispensáveis de inscrição. Quais são esses requisitos, Maurício? O primeiro requisito que o estagiário ele precisa cumprir, ele precisa prestar pessoalmente o compromisso na solenidade de posse, ele precisa ter idoneidade moral, ele não pode exercer atividade de caráter incompatível, ele precisa ter capacidade civil, ele precisa ter o quê? Quitação do serviço militar obrigatório. Lembre-se, a quitação do serviço militar obrigatório, ela é condicionada a candidatos do sexo masculino e se forem brasileiros. Tá bom? O certificado de aprovação, que é um requisito, não está condicionado ao estagiário, apenas aos advogados. Tudo bem? Ele precisa também, além disso, ele precisa do título de eleitor para comprovar sua cidadania e do diploma. Porém, o diploma, ele não é aplicado aos estagiários que estejam cursando. Como assim, Maurício? Porque é possível. Grava essa informação aqui. Você não vai ouvir isso em qualquer lugar. É possível, plenamente possível, que aqueles que tenham concluído a sua faculdade, o seu curso superior, e eles não tenham estagiado profissionalmente durante o curso, durante a graduação, e eles não sejam ainda advogado, é possível que os bacharéis em direito, eles estejam enquadrados como estagiários profissionais. Exatamente. Então, eu posso concluir a minha graduação e, logo em seguida, passar em processo seletivo de estágio e, consequentemente, tornar-me um estagiário profissional, mesmo sendo bacharel. Então, vem comigo. Maurício, é possível que um bacharel em direito também seja ou continue sendo estagiário agora profissional? Sim, é plenamente possível. E para este bacharel em direito, será exigido também um diploma de conclusão de curso. Lembre-se que o diploma, e a gente vai ver na aula oportuna de inscrição, lembre-se que o diploma, embora ele seja um requisito indispensável, ele pode ser substituído, quer seja juntamente, tá? Pelo certificado de aprovação ou de conclusão de curso, melhor dizendo, certificado de conclusão de curso, acompanhado do histórico escolar devidamente autenticado. Então, o diploma é requisito indispensável, mas ele não é insubstituível, porque na falta do diploma, na ausência do diploma, o inscrito, ou melhor, o pretenso inscrito, né, poderá apresentar o certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar, e esse histórico escolar precisa estar devidamente autenticado. Tranquilo até aí? Beleza?
Vem comigo. Então, nós já vimos que tanto aqueles que estão cursando a faculdade, quanto aqueles que eventualmente tenham concluído, mas que queiram, eles poderão enquadrar-se como estagiários profissionais. Fechou? Massa. Maurício, e qual é o tipo de inscrição disponível para o estagiário? Apenas a inscrição de estágio. Então, o estagiário só tem disponível para ele um único tipo de inscrição, que é a inscrição de estágio, certo? O advogado, a gente vai ver na aula oportuna, o advogado ele tem três tipos de inscrições disponíveis, porque ele foi declarado inconstitucional. Ele tem a inscrição principal, tá? Que é a primeira inscrição. Ele tem a inscrição, o que, Maurício? Suplementar ou complementar. E ele tem a inscrição por transferência. Os 4 tipos que eu ia mencionar, tá? Era porque adicionava a inscrição especial, que a gente vai ver lá na aula oportuna. Ela não mais existe, você não vai levá-la para a sua prova, mas é importante que a gente faça uma pontuação aqui para que você não confunda bem lá na frente no tema impedimentos e incompatibilidade. Tudo bem? Então, ao estagiário, só existe um único tipo de inscrição disponível, que é a inscrição de estágio. Tranquilo? Beleza? Massa. Outro ponto importante. Maurício, durante quanto tempo o estágio profissional ele vai perdurar? Você precisa levar para sua prova que o estágio profissional ele tem duração, como regra, por 2 anos. Então, o tempo de estágio são de quantos anos? 2 anos. Maurício, por que como regra? Porque existe uma exceção. Embora o tempo de estágio sejam de 2 anos, é possível que ele se estenda por mais 1 ano e complete-se assim 3 anos. Por quê, Maurício? Porque o cartão de identificação do estagiário, tá? Ele tem validade de 3 anos. O cartão tem validade de 3 anos. E o estágio? 2 anos. Então, é possível que, caso você não complete a sua jornada de estágio, a sua carga horária de estágio, tá? Que eu já antecipo que são de 300 horas, divididas essas horas por 2 ou mais anos, ou seja, por 2, chegando até 3 anos, é possível que se estenda por mais 1 ano. Então, vamos aqui recapitular para você levar de uma forma muito limpa essa informação para a sua prova. A regra é que o estágio tem a duração de quantos anos? 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, completando-se assim 3 anos. Por que 3 anos? Porque é o tempo limite do cartão de identificação do estagiário perante a OAB. Deu para entender, mas se perguntar de uma forma objetiva na sua prova, qual o tempo de duração do estágio profissional? 2 anos. Acabou. Agora, qual é a carga horária que vai ser desempenhada durante esses 2 anos? 300 horas. Deu para entender? Então, serão de 300 horas essa carga horária diluída dentro dos 2 anos. Perdão. Show? Tranquilinho. Fala a verdade. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso, porque eu sei que você está compreendendo isso. Eu sei que você está rindo aí, gargalhando, dizendo assim: eu nunca estudei ética de uma forma tão objetiva. Eu sei disso. Então, coloca um sorriso no rosto e vamos para cima. Porque agora eu quero falar com você sobre a forma de realização do estágio profissional. Como assim, Maurício? Preste atenção. Ó, o estágio profissional, como regra, o estágio profissional, como regra, ele deve ser realizado de forma presencial. Então, uma pessoa, para desempenhar as funções de estagiário, tá? Ou estagiária, precisa desempenhar essas funções de forma presencial. Ponto. É isso. Presencial. Agora, é possível, Maurício, que esse estagiário ele desempenhe as suas funções à distância ou, entre aspas, em teletrabalho? Sim, é plenamente possível. Mas quando é que isso vai acontecer? Primeiro, a regra é que o estagiário ele desempenha as suas funções de estágio de forma presencial, lá no escritório ou na defensoria pública. Tudo bem? Beleza.
Agora, excepcionalmente, é possível que ele desempenhe as suas funções à distância ou em teletrabalho. E essa realização à distância ou em teletrabalho, ela só vai ser enquadrada, ela só será possível quando nós estivermos diante de uma circunstância excepcional, tá? Assim declarada pelo poder público. Maurício, a minha mente travou. Calma, eu nem lhe expliquei. Veja, então a modalidade à distância só acontece quando o poder público, a administração pública, disser assim, ó, vamos todos ficar em casa. Onde foi que aconteceu isso? Na pandemia da Covid-19. O poder público declarou aquele período como um período pandêmico, dizendo assim, ó, ninguém sai mais de casa, lockdown. Então, observe, foi uma posição do poder público declarando aquele período como um período excepcional, como um período atípico, como um período de lockdown. Então, nesses casos, é sim plenamente possível que o estágio seja realizado à distância. Então, a sua prova, ela vai querer condicionar para você e dizer que caberá ao estagiário escolher se ele vai realizar à distância ou presencial. Esqueça. Esqueça disso. Só vai ser realizado de forma à distância quando houver uma circunstância excepcional, assim declarada pelo poder público. Exemplo, Covid-19. Deu para entender pandemia da Covid-19. Tá? Agora, Maurício, e durante o meu estágio profissional, o que é que eu devo fazer? Bom, dentre as inúmeras atribuições do estagiário, eu quero que você entenda que é de caráter obrigatório. Observe. Veja, eu estou trazendo aqui para você informações que você não vai ver em outro curso. Você não vai ver em outro curso, você não vai ver em outro lugar, você só está vendo aqui no Bom Dia com Ética. Isso aqui é projeto VAT OAB, é aquele projeto que vai caminhar com você lado a lado rumo à sua aprovação, sem enrolação e direto ao ponto, de uma forma objetiva, tá? Então grave isso que eu vou lhe dizer agora. Só é obrigatório, dentro da realização do estágio profissional, o estudo do estatuto e do que? Código de ética. Então, durante a realização do seu estágio profissional, e quando eu digo estágio profissional, eu digo que é aquele que tem inscrição nos quadros da OAB. Então, durante a realização desse estágio profissional, é de caráter obrigatório você estudar o estatuto e o código de ética. A sua prova, ela pode querer condicionar você a dizer que também é obrigatório estudar o regulamento geral. Você vai dizer o quê? Não, 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 FGV. Eu estudei com o professor Maurício, eu estudei lá na VAT. Eu sei que só é de caráter obrigatório o Código de Ética e o Estatuto da Advocacia e da OAB. O restante é dispensado. Posso estudar? Pode, mas não é obrigatório. Tá bom? Não é obrigatório. Lembre-se de uma coisa muito importante também. Quando o estagiário ele vai desempenhar as suas funções de estágio, quer seja presencial ou à distância, caberá, observe, caberá àquele que admitiu esse estagiário em processo de estágio fornecer todas as aparelhagens, fornecer todas as condições para que ele desempenhe as suas funções. Então, por exemplo, se eu vou contratar um estagiário ou uma estagiária, caberá a mim deixar descrito lá no termo de estágio que eu que vou fornecer, por exemplo, um notebook, eu vou fornecer a internet, eu vou fornecer todos os equipamentos, como um webcam, por exemplo. Então, observe, se eu vou desempenhar, se eu, por exemplo, vou oportunizar uma vaga de estágio, eu também, em regra, devo oportunizar as condições para que esse estagiário desempenhe as suas funções. Mas, Maurício, eu, enquanto advogado, se eu quiser, no processo seletivo de estágio, requerer que o pretenso estagiário ou a pretensa estagiária tenha notebook, isso é possível? Sim, é plenamente possível, porque o que vai valer é o que está descrito no termo de estágio.
Tudo bem? Mas a regra é que aquele que contrata, em regra, deve fornecer as condições necessárias para o pleno desenvolvimento da realização do estágio profissional. Tudo bem até aí? Tranquilo? E para nós finalizarmos aqui, já só para você entender, observe, é tão leve estudar ética na nossa metodologia que já se passaram o tempo da aula. Já se passou, ó, já foi. Mas mesmo assim, eu vou dar um plus aqui para você. Preste atenção. Grave uma coisa. Assim como o advogado pode ser punido perante a OAB, o estagiário profissional também pode ser punido perante a OAB. Como assim, Maurício? Preste atenção. O advogado, a gente vai ver na aula oportuna, no nosso encontro oportuno, ele pode ser punido com 4 tipos, de sanções disciplinares, sendo 3 principais e uma quarta acessória. O advogado, ele pode ser punido com censura, ele pode ser punido com suspensão, ele pode ser punido com exclusão, ou ele pode ser punido também, tá? Com multa, mas ao estagiário só é aplicada uma única sanção disciplinar, que é a sanção de censura, exatamente. Então, dentre as sanções aplicadas ao advogado, ao estagiário, ele só pode ser punido exatamente com censura, uma única sanção disciplinar. E quando é que esse estagiário será punido, Maurício, com censura? Quando ele extrapolar os limites do seu estágio. Então tem lá no estatuto dizendo o seguinte, que quando o estagiário, extrapolar os limites do seu estágio, ele será punido disciplinarmente. E lá no Código de Ética diz que essa punição será o quê? Censura. Lembre-se que a censura é a pena mais branda, né, descrita lá no Código de Ética e Disciplina da OAB. Agora, preste atenção. Essa censura, por ela ser uma pena branda ou a mais branda, ela poderá primeiro, ser convertida em advertência. Esse é o primeiro ponto. A censura poderá ser convertida em advertência? Sim. Só que além dessa conversão em advertência, eu quero trazer um bizu extremamente importante para a sua prova, que a sua banca adora cobrar. Que bizu é esse? Grave. Se cabe censura, se a punição vai ser por censura, também é possível que a gente celebre o TAC. O que é o TAC? Termo, T de termo, A de ajustamento, C de conduta. Então, é um termo de ajustamento de conduta. Significa que a OAB vai evitar punir o estagiário, tá? Por censura, e por evitar punir ele por censura, ela vai celebrar um documento, e esse documento é denominado TAC, é um termo, dizendo o seguinte, Maurício, você estagiário, você extrapolou os limites do seu estágio. E para nós evitarmos lhe processar e, ao final, lhe condenar por censura, assine aqui esse papel, esse termo, para nós ajustarmos a sua conduta, ou seja, para nós consertarmos o seu erro. Então, é possível que a OAB celebre o TAC com o estagiário? Sim. Por quê? Porque o TAC, repita comigo, o TAC só cabe na censura. E isso, o TAC só cabe na censura. A sua banca vai querer dizer que um estagiário ele praticou um ato sujeito à suspensão. Pergunto, estagiário pode ser suspenso? Não. Então, se não cabe suspensão para o estagiário, então não pode ser celebrado o TAC, porque o TAC só cabe na censura. Show de bola? E mais uma informação imprescindível para você levar para a sua prova. Grave isso, grave isso. Tanto o Conselho Federal quanto os próprios conselhos seccionais, ambos poderão ofertar o termo para evitar a punição para esse estagiário. Tudo bem?
tanto em sede de Conselho Federal quanto em sede de conselhos seccionais. Ambos poderão oferecer a realização do termo de ajustamento de conduta. A sua banca vai querer dizer que só cabe ao conselho seccional do local da inscrição. Errado. Errado. E por falar em inscrição, deixa eu só fazer um adendo final. Um adendo final aqui. É o seguinte, Maurício, onde é que vai caber ao pretenso estagiário realizar a sua inscrição na OAB? Imagine, Maurício, imagine que eu moro no estado da Bahia, por exemplo, Maurício, mas eu estudo em Sergipe. Eu moro na Bahia, mas estudo em Sergipe. Então, onde é que eu vou requerer a minha inscrição como estagiário na OAB? A minha pergunta vai ser simples para você. Onde é que você estuda? Ah, Maurício, eu estudo em Sergipe, mas eu vou estagiar na Bahia. Eu não perguntei onde você vai estagiar. Eu perguntei onde você estuda. Ah, eu estudo em Sergipe. Então, a sua inscrição enquanto estagiário deverá ser feita onde estiver situada a sua instituição de ensino superior, a sua IES. Então, a sua faculdade fica situada onde? Em Sergipe. Então, você vai requerer a sua inscrição como estagiário ou estagiária no Conselho Seccional de Sergipe, ainda que você venha a estagiar na Bahia. Deu para entender? Então, o seu local de inscrição sempre será no Conselho Seccional, onde você tiver o quê? Estudando, beleza? Tamo junto? Gostou? É dessa maneira que a gente vai gabaritar ética profissional na sua prova. Isso aqui é o Bom Dia com Ética. É eu começando a semana junto com a VAT, abraçando você, dando aquela injeção de ânimo e dizendo: só largo a sua mão quando você gabaritar ética profissional na sua prova e romper para a segunda fase. Vamos para cima e até o nosso próximo encontro. Um abraço, tchau.